Estamos de volta para falar sobre Seminário dos Ratos, este conto que literalmente deu o que falar, não é? Estamos aqui já na quarta e última parte, prometo, agora eu prometo de verdade, da análise desse vídeo. Então, se você não viu ainda as outras partes, partes 1, 2 e 3, veja lá que eu apresento os convidados, tem discussões que eles fizeram que vão continuar aqui. Respira fundo, então, depois da vinheta, para a parte final da análise deste incrível conto que é Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. São muitas e muitas e muitas questões, mas a gente falou um pouquinho da questão dos estrangeiros, né? A presença dos estrangeiros aqui no conto, que não é à toa. Então, a delegação americana, o secretário não gosta muito dessa ideia de ter que pedir ajuda para eles, mas, ao mesmo tempo, eles estão ali, porque eles têm conhecimento dos roedores. E daí tem essa coisa, então, do estrangeiro, né? A presença que a gente conversou do estrangeiro e das alas do conservadores, né? Que tem o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. E desarmadas. Que é uma ironia sensacional da Lígia. Maravilhosa. Então, essa junção de conservadores e estrangeiros, então, essa presença do papel estrangeiro. E daí eu cheguei a comentar com você que num artigo que eu li, que eu vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo, a pessoa falava que logo no primeiro momento, quando o secretário ouve o primeiro barulho, ele fala, eu acho que aqui tem um gravador. Não dá para confiar nesses americanos com essa história de gravador. E eu disse para você que esse artigo que eu li levantava uma bola de que poderia ser uma referência a Watergate, que então é de 72. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que há sim uma referência, é uma ironia, né? Uma brincadeira com essa história do gravador, sim, porque afinal de contas, o caso Watergate, ele derruba o Nixon, né? E a gente não pode esquecer que que é o governo republicano, é o Partido Republicano no poder, que vai ser o grande arquiteto, né, de todo o desenho da Guerra Fria, ou da fase mais radical da Guerra Fria, né, entre os anos 60 e 70. Mas existe uma outra questão, e aí eu não tenho como afirmar 100% se realmente a Lígia estava fazendo referência a isso, mas eu tive a sensação várias vezes no texto que sim. 1977 é o governo Geisel, e não é exatamente o momento mais tranquilo das relações entre a América Latina e os Estados Unidos. E essa referência aparece no texto, né? Quando o chefe das relações públicas faz referência, ele fala perfeitamente o castelhano, fala que já esteve em Santiago e Buenos Aires, dois pilares das ditaduras militares da América Latina, muito fortes nessa época, as ditaduras mais violentas da América Latina. É a época da Operação Cóndor, que nasce no Chile, né? Uma operação de apoio mútuo entre as ditaduras militares, especialmente Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, né? Então, é o auge da repressão e a colaboração entre as inteligências dessas ditaduras contra a esquerda. Só que 76 foi o ano da eleição do Jimmy Carter. Jimmy Carter, ele ganha as eleições pelo Partido Democrata. E ele vem fincando o pé na defesa dos direitos humanos, inclusive para a América do Sul. E o Jimmy Carter chega a propor para o Congresso Nacional que o Congresso Nacional dos Estados Unidos autorizasse a Secretaria de Estado americana a divulgar documentos sobre as relações entre as ditaduras sul-americanas, principalmente o Brasil, e a Secretaria de Estado americana no tempo do Nixon, no tempo dos republicanos. Isso é uma coisa que deixa as ditaduras militares da América do Sul muito incomodadas. Não é uma relação tranquila entre a América do Sul e os Estados Unidos nesse momento. Inclusive, uma coisa que incomodava era a possibilidade de sob influência do governo americano, empresas americanas empenharem recursos em movimentos e em organizações pró-direitos humanos. Então, isso é uma coisa que incomodava muito, do tipo, que aparece essa menção no texto, o rato é nosso, então a gente resolve. Né? Então, de repente, eu acho que aí a Lígia é muito feliz. Né? Porque há, de fato, uma tensão no ar nesse momento, não é o melhor momento das relações entre Brasil. Só para você ter uma ideia, o Uruguai, eu até anotei aqui, porque eu não guardo as coisas tanto de cabeça, eu sou meio velho. Quase nada, é pouca coisa para guardar, né, Maurinho?
Pouca coisa. A ditadura uruguaia, a ditadura chilena, ela chega a propor, né, uma frente de oposição, de franca oposição ao Carter. O Brasil não topa entrar nessa frente de oposição, mas o Brasil rompe um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos que vem de 1952. Então, não é um momento dos mais felizes, não. E para agravar ainda mais essa situação, começa a se ensaiar a coisa do projeto Angra, do projeto do Brasil desenvolver, né, usinas nucleares, e os Estados Unidos são contra. Os Estados Unidos são frontalmente contrários. Né? Na verdade, havia uma preocupação americana de controle, no governo Carter, de controle da proliferação de usinas nucleares, especialmente em países subdesenvolvidos. Né? Então, o Carter ele pesa muito sobre empresas americanas que poderiam fornecer equipamentos e tecnologia para o Brasil. Ele praticamente veta esse fornecimento. E é por isso que o governo Geisel vai comprar da Alemanha, vai comprar de empresas alemãs. Né? O projeto Angra, as usinas, elas vêm de projetos alemães, justamente por causa desse contexto. Então, não é exatamente o momento mais feliz de fato. Eu posso só falar essa coisa de marcar o jornalista, você falou, é importante, eu não citei. E só para dizer, professora, você veio aqui querendo falar das diferenças, e a minha experiência além do conto foi de tal maneira de me reconhecer naquele universo que o que eu tenho para te dizer é isso, ele me parece um retrato muito fiel da atualidade, em que haja essa diferença nítida de que existia censura e hoje em dia não existe, né? Aquele tipo de censura. Em relação a isso que você falou de marcar o jornalista, nada mais atual do que isso, professora. E não estou falando só desse governo do Jair Bolsonaro, não. Eu trabalhava no UOL e na revista Veja, nesses dois veículos, somando o tempo que eu trabalhei nesses dois, deu uns 8, 9 anos. Durante todo esse período, o governo do estado de São Paulo, como está até hoje, esteve sob a administração do Partido da Social Democracia Brasileira, que é o PSDB. Durante todo esse período era sabido o nome de 2 ou 3 secretários de comunicação que se revezavam de governo a governo. Entrava o Alckmin, depois entrava o Serra, depois entrava o Alckmin de novo, antes era o Covas, esses secretários, essa classe profissional de comunicação, ela se manteve no governo durante todo esse tempo, e 2 ou 3 profissionais ali dentro eram conhecidos por pedir cabeça de repórter para dono de jornal. Eu dei, infelizmente, esse exemplo dos tucanos aqui em São Paulo, vai parecer que é por esquerda, mas eu não quero focar nesse exemplo. É uma coisa que acontece, marca o nominho e depois liga. Se o repórter gosta de credibilidade interna ali, o chefe fala, não vou demitir o cara, ou se o jornal tem força, fala, não, beleza, obrigado pelo aviso. Se o repórter está mais em começo de carreira, não sei o quê, ele pode até perder o cargo. Então, esse negócio de pedir cabeça, de marcar, existe até hoje. E o repórter, eu reclamar disso, é que nem marinheiro reclama das ondas, sabe, professora? O repórter também tem que saber que ele está lidando com figuras de poder, que também tem as suas sérias influências, e aí ele tem que saber medir a sua atuação aí dentro. A humanidade se estabelece com relações de poder, você não há de se esperar que não tente existir uma pressão contra alguém que está te pressionando. O repórter está denunciando o cara, ele vai usar os recursos que ele tiver na mão. Então, isso aí eu acho que faz parte do jogo. Sobre o final. É só para completar essa, antes de você falar do final, é isso, né? Como o conto da Lígia é atual. Muito, muito. E essa escolha da Unicamp muito acertada para 2022, né? Mas esse livro foi escolhido em 2019 para a lista. Quando eu li, eu falei, gente, isso aqui é hoje, né? Então é um pouco isso quando a gente estava conversando, como a história se repete ou a história se mantém, né? Quando uma obra de 77 é atual no que diz respeito à questão política e no que diz respeito ao papel da imprensa e essas condições de trabalho que a imprensa tem, você fala, mano, o que está acontecendo, né? Não, com certeza, se mantém super atual mesmo, e a gente também estava falando, né, eu estava citando a obra do Fernando Sabino, uma obra da década de 40, e ele falando do momento do Estado Novo, e também trazer elementos muito parecidos, as relações muito parecidas, se mantém, assim, isso é qualidade dos autores, né, que sabem escrever de maneira
com questões universais e até atemporais, mas também fala muito mal do Brasil, porque é um avanço lento, né? Porque o que essa obra retrata, na verdade, são sistemas carcomidos, como foram carcomidos pelos ratos, né? Na alegoria, na metáfora que a autora coloca, e que se mantém, se perpetuam no Brasil desde muito tempo, né? Os passos são lentos de aprimoramento, de modernização, e quando a gente vê alguns, acha que eles vieram para ficar, depois você dá mais uns 2 atrás, depois você dá mais um. São passos de tartaruga que a gente dá de desenvolvimento mesmo, né? Eu acho que tem uma outra coisa que ela cita, né? Logo no começo, quando eles estão falando das cores dos quartos, em que cada delegação vai ficar, ele fala da cor cinzenta, e aí o personagem, que é o secretário, fala, é a cor deles, ratos alexandrinos. E aí, quando está em itálico, com essa coisinha do latim, a gente pede socorro para a biologia. O que é isso aqui, Vinícius? Certeza, e é muito importante os alunos entenderem isso, né? Muitos alunos escrevem na prova e esquecem aí de identificar realmente que é uma nomenclatura científica, ou negrito, sublinhado. Claro, itálico é um pouco mais difícil de você escrever em uma prova, né? Oi? Como é que faz itálico na mão, né? Não fala. Teve uma vez numa prova, Ju, eu pedi nomenclatura científica e um aluno olhou para mim que eu tinha dado meio certo, né? Falou, Vini, mas eu escrevi em itálico. Tomba a cabeça um pouquinho. Eu falei... Sacanagem. Não faça isso lá. no seu vestibular. Vamos lá. A nomenclatura científica é uma nomenclatura binominal. Então, eu tenho 2 nomes, né? O primeiro nome, ele se refere ao gênero e ele deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. Enquanto o segundo nome, ele é o epíteto específico que a gente fala. Então, eu tenho esses 2 nomes que formam o nome da espécie. Gênero mais epíteto específico, eu tenho aí o nome de uma espécie. Uma pergunta de leiga. Isso serve para animais e plantas? Com certeza. Para você universalizar o nome, né? Por exemplo, mandioca. Você conhece como nome, macaxeira. Qual outro nome? Mandioca mesmo. Aipim. Então, são nomes populares que devem ser universalizados pela nomenclatura científica, porque um cientista, quando ele fala da mandioca, ele quer falar dessa em específico. Você sabe de cor o nome científico da mandioca? Eu peguei agora. Não lembro. Eu tenho no meu slide, esqueci. Não sei o nome certinho dela. Beleza, mas então aqui ratos é o gênero e alexandrino seria um epíteto que você disse, né? O epíteto específico que juntos vão formar o nome da espécie que a autora colocou em itálico aí, que seria ratos alexandrinos. Muito bem. E aí, pelo que ela diz aqui, esses são de cor cinzenta. Sim. Eu tenho algumas diferenças, né? Alguns ratos, eles podem ser um pouco mais escuros, uma coloração um pouco mais clara, mais próxima do cinza, uma coloração mais próxima do marrom também. E os bigodes? E os bigodinhos, né? Aquela cauda, às vezes maior que o corpo, né? Ai, que aflição. Esse ar meio estranho, né? É muito bizarro, muito louco. Vini, neste seminário dos ratos, ou seminário dos roedores, aí tem essa, né? O conto chama Seminário dos Ratos, mas o nome do seminário que eles estão ali fazendo é Seminário dos Roedores, né? Que roedor não é só rato, né? Sim, com certeza. Isso, os roedores, eles estão numa ordem que é a ordem Rodentia, né? E aí eu tenho vários roedores aí dentro. Tá. E daí, eles estão ali, teoricamente, para achar uma solução para o problema dos ratos. Mas tudo que a gente vê é eles falando de outras coisas. Então, eles falam da comida, falam do jantar, falam da repercussão que esse seminário está causando na imprensa, mas você não vê em nenhum momento do conto eles, de fato, tentando resolver o problema ou discutindo o problema, né? E aí a gente fica aqui, é claro que num exercício de hipótese, de imaginação, se algum dia a Unicamp te perguntasse, por exemplo, quais seriam soluções, né? Como que eu resolveria um problema de infestação de ratos? É claro que, de novo, é um exercício de imaginação, mas o que a gente poderia pensar com relação a isso? Eu acho que a primeira coisa, Ju, deveria ser feito realmente um levantamento, né?
de quais são as espécies que estão naquele local. A questão de saneamento básico volta novamente, com certeza. E aí, a utilização de alguns químicos que podem ser utilizados aí para diminuir essa população de ratos. É interessante que no conto, se eu não me engano, ele fala que eles colocaram gatos, né? E isso é um pouco complicado. E até a nível de vestibular é interessante a gente pensar um pouco em relação a isso, porque você está introduzindo uma outra espécie. Quando você introduz uma espécie, você pode causar aí um desequilíbrio nessa cadeia, nessa teia alimentar existente. E ele diz, né? Por que não bota uma solução de senso comum, assim, né? Ah, gente, tem muito rato? Bota gato para comer os ratos, né? Como se fosse simples assim. Causando um desequilíbrio total aí nessa cadeia alimentar. E o legal é que... Eita, o Temer chegando. E o legal é que o cara diz, né? Não, desculpa, excelência, não existe mais gato. A população já comeu os gatos também, né? Churrasquinhos de gato já correu solto. Porque o povo está passando fome e eles não têm nem noção. Com certeza. É por isso que eu falo da relação da população mais periférica, né? A falta de alimento fez com que eles se alimentassem dos gatos que foram introduzidos para o controle dos ratos, né? E tá, o rato dá ali uma sensação de você falou da cauda, eu imaginei, pensei, que nervoso, um bigodinho, ele vive no lixo, mas por que ele traz pra gente essa sensação de asco, né? Além de ser um bicho estranho, mas até aí tem um monte de bicho que é estranho, né? Eu acho que tem a questão principal das doenças, né, Vini? Com certeza, Ju. Acho que o rato também está muito associado a alguns desenhos que a gente vê na infância, né? O rato sempre no bueiro, saindo de um local sujo, né? E depois a gente vai aprendendo um pouquinho sobre as doenças que eles podem estar associados, como, por exemplo, a leptospirose, a peste bubônica. Então, são doenças aí que estão associadas aos ratos. Por exemplo, na leptospirose, eu tenho uma exposição direta ou indireta à urina de animais infectados com uma certa bactéria. E geralmente aí a gente tem os ratos associados. A questão dos ratos de serem numerosos, né? Você estava falando um pouquinho para mim do ciclo, do negócio da gestação, como é que é esse negócio aí, que é impressionante. Sim, é até por isso que eu acho que eles colocaram os ratos também, porque como era uma quantidade exorbitante que precisava de um seminário para decidir o que iria fazer com os ratos, então essa alta taxa de reprodução desses ratos é interessante de comentar. Eu tenho aí uma gestação de aproximadamente 21 dias, nascendo de 10 a 12 filhotinhos aí com bigodinho, caldinha bem grande que eu já expliquei. É muito rápido, né, cara? 21 É dias, muito rápido. 3 semanas, nascem 10, 12 ratos. Sim, e eles atingem uma maturidade sexual, Ju, que é depois de todo esse desenvolvimento, né, em 3 meses. 3 meses já estão reproduzindo. Perfeito. Muito precoces esses ratos, gente. E aí vai dando essa questão da numérica. Eu não consigo nem imaginar, né, cara? Esse ponto em que eles estão no conto. 100 ratos para cada pessoa. Sim, é muita coisa, né? Absurdo. Eu não sei imaginar fazer uma conta básica aqui. Eu sou ruim de conta, hein? Tá aqui no meu prédio, são 36 apartamentos. Vamos fazer uma conta média de 2 por apartamento? Tem muito mais. Eu, por exemplo, moro sozinha, minha vizinha mora sozinha, mas ali tem 2, o outro tem 5. Sei lá, 2 vezes 36 são 76, tá certo? 72. Isso, Ju. 72. Aí eu vou fazendo conta louca aqui na hora. 72 pessoas, 100 ratos para cada. Significa que neste prédio eu teria 720 ratos. Não. São 100 ratos por pessoa, né? Então, 72 pessoas, 720 ratos, não? 7.200 ratos, né? São 100! Eu fiz a conta por... Eu vou deixar, não vou cortar isso não, gente. Vou deixar... Não, vamos cortar sim. Não vou cortar, como eu sou ruim de raciocínio, vou deixar aqui. 7.200 ratos vivendo nesse prédio. Seria impensável, cara. Comendo as coisas. Você tá rindo da minha conta, né, Vinícius? Não, Ju, tá tudo bem.
Eu imagino você corrigindo prova 0,25 com 0,5. Eu vou te mostrar o tamanho da minha calculadora. Boa. É por isso que eu comprei uma calculadora bem grande. Enfim, de qualquer maneira, mano, 7.200 ratos comendo tudo. Eles... Tá, é uma coisa que a gente não combinou aqui. No final do conto, quando eles invadem, eu acho engraçado, eu acho o fim do conto muito engraçado, quer dizer, não engraçado, mas essa parte do cozinheiro, quando ele chega e contando, que eles comeram até o pano de prato, ele diz, né? Que só sobraram as latas, não sobrou mais nada, eles comeram tudo. Roeram os fios do telefone, roeram os fios dos carros, das transmissões. O rato come de tudo mesmo, tem essa? Eles são generalistas e uma característica muito interessante dos roedores é realmente essa poderosa dentição que eles possuem, podendo aí roer objetos de madeira. Você pensou, gente? Deus Então me... o alimento lá do cozinheiro estava tranquilo para eles. Gente, é sensacional, né? Eu adoro a descrição que o cozinheiro faz quando os ratos invadem a cozinha. Tem uma coisa, Vini, que a gente não falou, que é assim, pensando naquela questão ainda do controle, né? Tá, tem um monte de rato, vamos matar os ratos. Eu lembro que a gente conversou em off aqui, uma coisa de legislação, né? Tipo assim, será que a Luísa Mel viria desesperada? Vocês estão matando o rato! Não sei. Então, tem uma questão dos roedores com a capivara, né? Que é o maior roedor que a gente tem. Então, existe uma legislação. Por exemplo, na Exalc tinha uma grande quantidade de capivaras, tem até hoje, mas você não pode levar para a eutanásia, você tem que fazer um controle mais de distanciamento, cercar o local, porque existe uma legislação, sim, em relação a isso, Ju. Agora, em relação aos ratos mesmo, eu não sei como funciona, mas creio eu, por atacar, por ser vinculado a algumas doenças e ser em enorme quantidade, acho que não teria tanto problema assim, tá? Mas as medidas de controle, nesse caso, seria o saneamento também e algumas medidas de produtos químicos realmente para esses ratos. A capivara tem o problema do carrapato, né? Isso, tem o problema do carrapato. Porque você pensa, capivara, o bichinho que tá ali tão bonitinho, não faz mal para ninguém, na verdade meio que faz, né? Na verdade, não é ela, né? Mas o carrapato contendo aí a bactéria. Então, ela seria como se fosse um reservatório desses carrapatos. E aí, qual é a doença do carrapato, que o carrapato traz? A febre maculosa. Febre maculosa, E eu lembro também que a gente falou do hamster, que eu fico aqui pensando, né? Eu nunca tive bicho de estimação, não sou mãe de pet, né? Não tenho muito isso, mas tem muita gente que tem ratinhos. Tem o hamster. Sim. E tem aquele ratinho branco. Ratinho branco não é hamster. Hamster é o gordinho. Eu não sei agora. Então, não sei o que você está dizendo, Ju, mas assim, o que acontece, que a gente veio conversando em relação a isso, é essa questão de domesticação, né? Porque o hamster, ele é tão bonitinho, o porquinho da Índia, ele é tão bonitinho, né? Isso da Índia que eu queria dizer, que é mais o porquinho da Índia? Ah, show de bola. Então, e aí você pegar um rato, né, com aquela cauda grande, aquele bigodinho já não é legal. É a mesma coisa que acontece com um cachorro, né, às vezes. Putz, um cachorro que não está nesse padrão de bonitinho, de deixar em casa, às vezes é deixado de lado. Hamster é o ratinho branco de laboratório? Ou não? Isso, é um camundongo, né? E eu pensei, porque tem um que é com S, nem chinchila, como é que chama aqueles... que é um ratinho fofinho que o povo tem em gaiola. Tem chinchila também. Chinchila, né? São todos roedores, então. Uhum. O que separa o rato do esgoto do hamster não é espécie? Não é espécie. Então, aí seria a nível também de gênero, né? Tenho gêneros diferentes, consequentemente eu tenho espécies diferentes, eu tenho famílias diferentes também. Então eu já iria para uma questão de classificação, que eu não saberia te falar qual a classificação certinha de cada um. E a questão da domesticação, né? Porque
Um está no esgoto, roendo saco de lixo, e o outro está dentro da sua casa, girando na gaiolinha, né? Então, Sim. é legal a gente pensar nisso também. Muito bem. Tem uma outra cutucada da Lígia que eu queria que você comentasse, que é quando eles estão já discutindo o jantar, porque, afinal de contas, eles estão ali para discutir a questão dos ratos, mas a única coisa que eles não fazem no conto inteiro é discutir soluções para esta problemática, né? Mas do jantar eles estão falando. E aí ele fala do vinho, né? E aí ele diz que ele ia encomendar um vinho nacional, mas ele pensou, vai que dá dor de cabeça, né? Então, achei melhor encomendar um chileno. E aí o cara pergunta de que safra? E ele fala Pinochet, naturalmente. Então, pum! Explica aí para quem não pegou por que essa é outra agulhada da Lígia nesse conto. Tem duas agulhadas numa só, né? Primeiro que é justamente o que você fala. Um dos questionamentos... É incrível. Um dos questionamentos é justamente o fato de já ser o 7º seminário, sem chegar a alguma conclusão. Eu tenho vontade de rir, porque eu acho sensacional, mas enfim. O que é típico de regimes muito autoritários e burocraticamente muito pesados, né? Você discute em círculos, né? E com pouca objetividade, né? Então, é um 7º seminário já sem achar uma solução. E é interessante porque o secretário de Relações Públicas, o chefe das Relações Públicas, ele faz uma menção a um jornalista emperdigado que questiona exatamente isso, né? Já é o 7º seminário. Por que gastar milhões numa obra, numa casa de campo, se esse debate tinha que estar aqui, no centro do problema, né? E aí o secretário de Estado, né, o secretário do Bem-Estar Público e Privado, ele responde, deve ser da esquerda, né? Só pode ser da esquerda esse jornalista. É sensacional, né? E aí é que chega quando eles estão falando do jantar, é que chega no Pinochet. Augusto Pinochet chegou ao poder em 73, né? Ele derrota aliás, derrota não, ele depõe num golpe violentíssimo, assintoso, assustador, o Salvador Allende, né? Que foi o primeiro presidente socialista eleito, né, no Chile. E o Allende vai ser ele que começa a fazer reformas de cunho social muito fortes no Chile. E aí um movimento ultraconservador, apoiado pela Embaixada Americana também, e encabeçado por Augusto Pinochet, acaba derrubando o Allende. É bom lembrar que a gente está falando de uma das ditaduras mais violentas da América Latina. É bom a gente lembrar que o Allende sai morto do Palácio La Moneda, ele sai morto, né, que o Palácio La Moneda foi bombardeado pelas forças golpistas, né, é uma cena dramática. Aliás, uma foto, se você encontrar, coloca para os meninos, que ela é uma foto bonita, ao mesmo tempo de uma tristeza profunda, que é um casal de jovens abraçados, um casal de namorados abraçado, exatamente em frente ao Palácio La Moneda, no dia seguinte ao golpe de Estado. Né? Você tem a morte do Allende e o Pinochet assumindo o poder ali, e o palácio bombardeado, aquela cena de guerra, e um casal abraçado, como que um consolando o outro, né, diante daquela cena absolutamente terrível. Já anotei. E é legal colocar o Estádio Nacional de Santiago, que acaba sendo palco dos principais jogos da seleção chilena, ele foi também o palco de muita tortura. Os presos políticos, estudantes, líderes de oposição eram levados a esse estádio, eram colocados nas arquibancadas e depois eram levados para interrogatórios nos vestiários, né? E ali dali muita gente não voltava, não. E é comum você pegar pronunciamentos, você pegar depoimentos de sobreviventes, presos políticos sobreviventes a esse contexto, falando de ouvirem diálogo em português e castelhano. Ou seja, militares brasileiros estavam ali também levando todo o seu expertise, né, de combate às oposições e às esquerdas. O Brasil, afinal de contas, a gente estava no pleno governo Médici, 73, 74 virada para o Geisel, então você tem aí já uma expertise, já estava há 10 anos no poder. Bueno, então é isso. Nada é à toa neste conto, minha gente, né? Nada. Uma pequena menção aqui, uma pequena citação já vale por muita coisa. Foi impossível não lembrar de algumas outras obras da literatura que tratam essa questão de ratos. E aí eu trouxe para vocês uma indicação que, se você não leu, leia esse livro incrível do Art Spiegelman, que se chama Maus.
tá? É quadrinho. Esse livro. São quadrinhos que vão contar a história da família do Art Spiegelman, que é uma família judia, durante a Segunda Guerra. Eu acho que você consegue imaginar aqui pela suástica, né? O que acontece é que ele vai contar a história da sua própria família, do seu pai, mas ele usa, no livro, os judeus são ratos, os nazistas, os alemães, são gatos, os americanos são cães e os poloneses são porcos. E ele vai contar a história usando esses animaizinhos. Então, a história do pai e do avô aqui, ó, eles são ratinhos, dá pra ver? Eles são ratinhos, tá? Eu não tô achando aqui, eu não quero ficar muito tempo procurando, mas vai ter os alemães como gatos. Aqui, acho que dá pra ver aqui embaixo, ó, nessas imagens aqui, se tem o rato bigodudo, né? Ai, tá torto. Enfim, ele vai fazer essa associação aqui no livro, porque os judeus são retratados por ele como ratos, porque são vistos pelos alemães como sujos, como uma praga, eles são numerosos, eles são muitos, eles se escondem, eles vivem em sótãos, eles vivem em bueiros, eles vivem em porões, eles vivem escondidos, né? É sensacional esse livro, eu costumo trabalhar com os meus alunos, inclusive agora em 2020 estou trabalhando, fica a dica, Maus, do Art Spiegelman, traz essa questão dos ratos de certa forma. Também é impossível não lembrar e não citar A Peste, do Camus, Albert Camus. Eu li esse livro agora na quarentena, não tinha lido, né? Não conhecia, eu achei muito bom. Não achei assim, todo mundo fala maravilhoso, achei legal, achei bom, tá? Dizem, né, os especialistas, que este livro é uma metáfora da ocupação alemã na França durante a Segunda Guerra. Então, logo no início, na verdade, o que mais acho que faz a nossa comparação aqui é que a cidade é uma cidade na Argélia, uma cidade que começa a ser infestada por ratos. Começam a aparecer ratos, muitos ratos, e os ratos morrem sangrando, e esses ratos estão trazendo a peste para a cidade, né? Então, primeiro vem uma infestação de ratos, muitos ratos doentes, e logo quando os ratos são extintos, a população começa a manifestar sintomas de peste, e aí a cidade vai ficar isolada, e aí ele vai refletir muito mais sobre as relações humanas durante a peste, o que acontece nessa cidade isolada, portanto, do resto do mundo com a peste. Aí você vai ter personagens, então, o médico, tem o juiz, tô olhando minha cola aqui, o jornalista, o capitalista, o padre, como seriam as diversas reações dessas pessoas à peste. E se eu encarar a peste como a ocupação nazista, a ocupação alemã na França, a gente consegue estabelecer essa relação, né? Eu quero te indicar um vídeo, vou colocar aqui no canal, se você curtir, da Carmen Lúcia, que é uma booktuber aqui, muito boa. Ela tem vídeos muito legais sobre a peste do Camus. Isso aqui é tudo extra, tá, gente? Professora, eu vou prestar Unicamp, vou ler Extremidade dos Ratos, eu tenho que ler a peste do Camus. Não tem que nada. Mas, se você gostou da ideia, se você tá aqui não pro vestibular e procurando leituras, fica a dica, o vídeo da Carmen Lúcia é muito legal. Ela vai dizer essa ideia, ela tem essa ideia, né, de que finaliza com essa coisa de que a peste pode voltar a qualquer momento. A galera aqui achou que a peste estava extinta já, que era uma coisa lá de trás. E não, ela volta, né? Os ratos estão só esperando para levar essa peste. E aí ela vai fazer essa associação com a questão do nazismo, né? E daí, de novo, a gente vê uma atualidade muito grande aí. O nazismo, para despertar, é dois palitos, cara. Fica aí a dica do filme A Onda, se você não viu, que é sensacional. Ou a outra história americana, também incrível, com Edward Norton, maravilhoso. Para a peste voltar, talvez não seja tão difícil. Para o nazismo voltar, para o conservadorismo, violência do fascismo voltar, também não é tão difícil. Então, assim, enfim, já estou me alongando, mas fica a dica, muito legal. Além desses dois, eu achei também referências a um romance do Dionélio Machado, que se chama Os Ratos, e que foi publicado em 1935, é um autor aqui brasileiro. É um livro que pertence à segunda geração romântica, tá? Muito dentro na linha do Caminhos Cruzados, que a gente viu do Érico Veríssimo, né? É a história de um homem que tá precisando pagar a sua dívida. Ele tem uma dívida com o leiteiro. E aí ele vai passar por várias questões para tentar arrumar esse dinheiro. De novo, é um romance de 35, então da segunda geração modernista. E chama-se Os Ratos, e vai ter uma referência meio óbvia aos ratos, mais pro final. Mas, de qualquer forma, essa ideia de associação dos ratos com a questão da pobreza, com a questão de como os homens são numerosos,
problemas, enfim, a gente tem essas ligações que podem ser feitas. Outra obra que a gente consegue estabelecer uma relação também é o romance, eu não li Os Ratos do John Allen, estou aqui citando, e o romance Ratos e Homens, Of Mice and Men, do John Steinbeck, que é bem famoso também não li, mas que é um livro que tem como pano de fundo a história da Grande Depressão dos Estados Unidos, a partir do crash da Bolsa de 29, né? E é baseado num poema que vai falar dessa questão de ratos e homens. O poeta teria destruído uma toca de rato e depois ele ficou se sentindo mal por isso, e aí tem um poema com base nesse poema, o John Steinbeck escreve, portanto, seu livro. São referências, assim, que eu trouxe muito por cima para você. Tem também uma referência, você vestibulando que presta FUVEST, é o livro Angústia, né? Devia ter trazido também, esqueci lá na biblioteca. Angústia, do Graciliano Ramos, vai ter algumas referências a isso, esse personagem o personagem que vive nessa casa, o Luiz, nessa casa estranha, nessa casa suja, e ele ouve os ratos, e os ratos aumentam essa angústia dele. Ele ouve os ratos roendo os canos e os ratos pelo canto. A gente tem essas referências aos ratos. E também, óbvio, falar do flautista de Hamelin, né? Você deve conhecer a história do cara que vai ali tocando a flautinha e leva os ratos para expulsar os ratos da cidade, mas não pagam ele, e aí ele vai se vingar com as crianças. Se você não conhece, procure essa história. Tudo isso para dizer que essa figura dos ratos é uma figura muito presente na literatura, nas artes de maneira geral, sempre com essa associação, tanto a pessoas nojentas, sujas, políticos, pessoas poderosas, quanto a pessoas de uma classe desfavorecida, pessoas pobres, que são numerosas, que vivem na sujeira, não porque querem. Então, nos leva a pensar em questões de desigualdade social também. O rato é essa figura bastante usada na nossa literatura, tá? Eu quero te falar alguns aspectos aqui do conto. Quero começar falando pela ideia do secretário, né? O secretário do bem-estar público está mal. O secretário do bem-estar, mas ele está mal, porque ele está passando por uma crise de gota. E aí vem Vinícius Nicoletti nos ajudar a explicar aí o que é essa doença. Uma outra questão importante que eu chamei o Vini, que a gente tem aqui no conto, é que o nosso secretário, que é um dos personagens principais, né? Ele está dentro do quarto e ele está impedido de participar das ações ali sociais do evento, porque ele está com o pé para cima, porque ele diz em alguma página, ele tá ali sentindo dor, e aí o cara pergunta para ele, é algo grave? E ele diz, a gota. E dói, excelência? Muito. É a única referência que a gente tem, e aí eu queria saber do Vini, o que é essa história da gota? Ju, a gota é uma inflamação, né, que ela vai acontecer em pessoas que têm uma quantidade de ácido úrico muito grande. Aí você pode falar, mas Vini, todas as pessoas que têm ácido úrico em grande quantidade vai ter gota? Não, isso não. Mas é uma doença que ela vai causar uma inflamação, porque essa grande quantidade de ácido úrico tem a formação de cristais. E essas formações de cristais acontecem nas articulações, principalmente ali no pé, né, no dedão. Então, é uma doença que vai causar uma dor severa e um inchaço também bem grande. E aí, por que ele tá com o pé para cima? É para tentar desinchar? É circulação? Acho que para tentar ajudar na circulação e também uma forma de diminuir um pouquinho a dor, né? Então, é geralmente no pé? Você falou articulação, não sei, é possível joelho ou alguma outra? Joelho também, mas tem uma maior quantidade de casos aí dessas crises acontecerem por a formação de cristais aí nos pés, né? Como é que resolve isso? Então, como resolve isso? É interessante, né? Ela não tem cura, mas o que você pode fazer é utilizar alguns medicamentos para que você consiga baixar essa quantidade de ácido úrico circulante. Então, assim, esse problema de ter uma alta quantidade de ácido úrico pode estar relacionado a uma produção excessiva ou uma eliminação deficiente, porque nós todos temos ácido úrico na corrente sanguínea. Porém, se essa produção é feita em excesso ou essa eliminação for deficiente, pode causar aí esse problema que foi apresentado no conto. E aí esses cristais, é possível, não sei, com remédio, a gente dissolver ou não? Sim, alguns remédios vão atuar realmente
para diminuir essas crises, diminuindo a quantidade de ácido úrico, consequentemente eu diminuo a formação desses cristais. Mas quem tem é para sempre, então. Sim, é uma doença aí que ela é de caráter genético, né? É hereditário. E tá rolando, não é uma coisa da época da Lígia, que é algo que Não, continua. não, Tem tá jeito rolando. aí. Vai saber se alguém aí na sua família, você que está assistindo, tem gota, não sei, bota aí nos comentários, conta para nós. Muito bem, vocês viram aí o Vini explicando um pouco pra gente sobre a gota, né? Eu acho muito interessante essa ideia de que o secretário do bem-estar, como eu disse, não está nada bem, ele está mal. Então, tem essa... É louco porque, assim, gente, quando a gente fala de um conto, né? Quando a gente lê um romance, a gente não fica esquadrinhando cada palavra, porque tem uma obra longa para ler. O ideal seria, mas a gente não acaba não fazendo isso. A gente pega o principal. Num conto, cada palavra importa. Eu já disse isso no vídeo do Espelho, se você não viu, do Machado, que está aqui no canal, vai lá ver, tá? Cada palavra importa. E esse conto traz muitas referências e muitas interpretações. Então, o secretário está doente, do bem-estar está doente, ele tá com o pé para cima, o pé, que é justamente o que nos sustenta, né? O pé que tem essa ideia do pisar, a ideia do poder, ele tá impossibilitado de exercer esse poder. E aí ele tá doente do pé, e é o pé da criança que tá sendo roído na favela. Então, observe como a gente pode ir fazendo essas relações do secretário, portanto, doente. Tem uma passagem muito sutil no conto que eu acho sensacional, que tem uma estátua da justiça, né, na mesa do secretário do bem-estar público e privado. Aquela famosa estátua da justiça com a balança, né? Eu lembro que minha avó tinha uma balança na casa dela de enfeite, mas era porque ela era de Libra. Eu amava brincar com a balança da minha avó e colocar moedinhas e ver a balança pendendo. A balança é o símbolo da justiça. E aí, em determinado momento, ele passa a mão num dos pratos da balança e tá empoeirado. E isso é tão sutil, mas é tão sensacional, é a justiça empoeirada, né? Cadê a justiça? A justiça tá esquecida, tá abandonada, ela já pegou até pó. De novo, a Lígia solta pra você uma pontinha de uma coisa que representa e faz a gente pensar em umas questões muito mais profundas. Eu quero aproveitar para te indicar um artigo que eu vou deixar aqui também embaixo na descrição do vídeo, do Villagra, vou usar o último sobrenome dele, né? É um artigo em que o Villagra vai falar sobre a literatura fantástica, né? Ele vai citar o Todorov, Tsvetan Todorov, que é um pensador da linguagem búlgaro, que tem estudos sobre a narrativa fantástica. E eu tô dizendo isso aqui por causa do fim do conto, porque a Lígia é uma autora que tem várias coisas, várias obras, vários textos de narrativa fantástica, de literatura fantástica, porque esse conto eu posso interpretar o final dele de uma forma fantástica, né? E aí ele vai fazer uma relação muito legal nesse conto. A diferença é que o Todorov coloca das narrativas fantásticas sobre o maravilhoso e o estranho. Se você se interessar um pouco mais, eu vou deixar o artigo aqui do Villagra, eu acho isso muito legal. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente pode pensar numa questão desse final ser algo que a gente não conhece, não tá de acordo com a nossa realidade, né? Porque a literatura fantástica são coisas que a gente não vê no nosso mundo, que a gente não vê acontecer. Como assim? Caiu um negócio do céu, que é isso? Não é? Então, quando o cozinheiro fala, por exemplo, que o rato ficou em pé e o rato tinha o tamanho de um homem, essa própria ideia dos ratos comerem tudo, levarem tudo, e no final a interpretação que eu posso ter de que os ratos estejam tendo um comportamento meio humano, isso leva para o campo da narrativa fantástica, tá? Então, fica a dica se você quiser se aprofundar. Esse artigo do Villagra é muito legal para isso, porque ele cita o Todorov, que é o cara que estudou isso, que teorizou sobre a literatura fantástica. Tem uma questão muito importante que eu queria falar, que é sobre o final do conto. Você, adolescente, ou não mais adolescente, que tem aquela ideia de assim, né? A pessoa assiste a um filme, que é um filme incrível, um puta filme massa. E aí, chega no final, o final você não entendeu, é extremo, você fala, ai, que filme bosta. Quer dizer, esquece todo o percurso do filme que foi massa, porque o final você não gostou. Eu tenho muito medo que os alunos, em geral, fiquem incomodados com o final do conto da Lígia, que é um conto aberto. Por isso, pensando nisso, eu pedi para os meus 5 convidados que leram o conto, para eles falarem o que eles acharam desse final, para eles darem a interpretação deles desse final, para eles conversarem um pouquinho comigo sobre
como eles se sentiram com esse final. Eu queria compartilhar essas discussões aqui com vocês, e daí eu volto para falar um pouco mais. Eu queria te perguntar também, estou perguntando para todos os convidados disso, e aí é legal porque tem, por exemplo, você que é aqui da literatura, o meu amigo jornalista, né, que ama literatura, mas estou dizendo, não são pessoas que necessariamente estudam literatura. Uhum. Eu acho magnífico, magnífico. Eu gosto muito do cara se esconder na geladeira, né? Eu acho sensacional, e eu gosto muito daquela descrição que ele fala que eventualmente um focinho ia ali. Acho demais. E eu gosto muito dessa possibilidade que ela deixa, né, pra gente entender. A gente que faz o nosso final, né? Eu gosto disso dela não dar pronto, porque é muito fácil, aí parece que o leitor não participa, né? Isso tem muito a ver com as coisas que a gente leu naquela disciplina que a gente se conheceu, né? A subjetividade do leitor. Né? Salve o Huxel. Sim, sim. E daí, quando eu li a primeira vez, há milhões de anos, eu entendi que os ratos se tornaram homens, porque a cabeça vai longe, né? E por causa do título, os ratos se tornaram homens, ou aqueles homens se tornaram ratos, e eles são efetivamente ratos, porque afinal estamos falando de políticos, né? E houve essa troca, né? Houve essa troca. Antes era um seminário, eram homens falando sobre ratos, e se tornaram ratos maquinando ali para tomar o lugar dos homens, porque os homens são horríveis, né? E eu acho sensacional, sensacional. Na primeira vez... Acho que eu ia falar, você disse que a primeira vez que você leu, você sentiu isso. Você tem uma interpretação diferente hoje ou não? Olha, hoje é difícil, né, desraigar daquela primeira impressão, né? Por exemplo, pensando aqui nesse livro, As Meninas, que eu estou olhando para ele aqui, eu li de novo esses tempos e as personagens têm exatamente a mesma cara na minha cabeça, né? Então, hoje em dia, eu não sei como é que eu poderia interpretar isso aqui de uma maneira diferente do que a Giovana de 16 anos interpretaria. Mas... Eu acho que isso é muito legal, essa ideia do final aberto, justamente você, né, não precisa ser ou A ou B, né? Mas o rato tá lá, mas o rato tá fazendo conferência, mas não tá... É aquilo que ela respondeu pra Menina das Formigas, você entendeu o quê? Então... exato. Porque fica tudo... E quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. E aí? O que estava rolando? Fica aí, pensa aí. Eu gosto disso. Ele continua, né? Não termina ali. O conto termina, vai ficar. Oi, bem. Por que tem que ter um conto pronto, né? Um final pronto? Se quer uma coisa pronta, vai ver produção de Hollywood, vai ler Sidney Sheldon, sei lá, né? Sidney Sheldon é bom. E o final, professor, eu posso falar uma coisa do final, então? Manda ver. Eu achei ótimo o final, eu achei ótimo. Ele talvez frustre algumas expectativas de quem está lendo, porque o conto, né, ele é tão bem acabado em descrever o que está descrevendo, né, ele é objetivo, ele narra os fatos, ele faz você imaginar, ele parece tão concreto, que você fica esperando um final concreto, que te dê uma moral da história e que te dê uma conclusão. E ele propositalmente, me parece, né, depois a senhora fala, me parece que ele termina em aberto, permitindo várias interpretações, mas eu acho isso uma das belezas dele. Até porque a literatura, uma das coisas que mais me apaixonam na literatura, é exatamente o fato dela não ser uma reportagem, né? Ela é arte, é feita para você ler e refletir, entender as comparações que aquela obra quis fazer, as reflexões que ela quer te trazer, onde ela quer chegar, através do que não está escrito lá, o que ela faz você pensar a respeito. Então, nesse sentido, esse final é maravilhoso. Eu estava discutindo com você, né, professor? A gente estava falando, eu pensei primeiro na Revolução dos Bichos, que os ratos tomaram o poder, se tornaram humanos, né? E o rato, essa figura que nos causa asco, a gente comparar os humanos aos ratos. Aliás, uma comparação que é feita com os conservadores da época, que ela fala, os conservadores armados ou desarmados, o próprio secretário fala, eles são cinzas como ratos, né? Eles estão no quarto cinza, né? E depois ele fala que é a cor deles, né?
Exatamente. Fica confuso porque ele fala, é a cor deles. E aí o cara pergunta, dos conservadores? Não, dos ratos. Então uma jogadinha que é sensacional, né? Exato, então, nos faz pensar isso também, que os ratos, na verdade, os ratos são uma alegoria da humanidade, um produto da humanidade, nós produzimos ratos, né? Isso é o que a gente apresenta para o planeta depois de processá-lo, né? A nossa existência acaba gerando isso, dá um pouco essa impressão, e por outro lado, eu fiquei pensando uma coisa, por que ficou acesa a luz? Como é que depois se iluminou tudo? O que seria aquela iluminação? Eu pensei que podia ser a iluminação da ausência humana, da experiência humana na Terra, sabe? Como se nós fôssemos ratos do planeta e a hora que somos expulsos, o planeta volta a brilhar. Para cada um imaginar, eu acho que é uma beleza do conto. Ele deixa de ser um pedaço de narrativa, como se de um fato que poderia ter ocorrido, para se transformar verdadeiramente numa obra de literatura, que te faz imaginar, que te faz refletir, para fazer as relações que você quiser. Massa, é aberto para isso, né? Beleza, gente, não fica puto com o final porque você não entendeu o final, porque você pode entender o final de maneiras aqui, como os nossos convidados entenderam esse final, e as respostas são diferentes por isso, porque o final é aberto e essa é uma das coisas mais massa, né, do livro. Enfim, essa foi a minha estreia aqui no Fala para Camões, em plena Calma pandemia. que eu ainda não vou deixar você ir embora. Tá bom, então fala. Calma que eu ainda não vou... Eu estou perguntando para todos os meus convidados a respeito do final. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre finais é que os finais abertos, eles refletem exatamente, né? A vida está em aberto. Acho que você, se não tinha entendido isso até essa altura, agora entendeu. A vida está em aberto. Nós não sabemos qual é o final. E o final, seja ele qual for, ele vai possibilitar diferentes interpretações. Então, a minha leitura é que sim, os ratos tomaram posse daquele lugar, estão ali, sem dúvida, fazendo um seminário. O final me parece otimista, no sentido, me parece otimista, né? É que o conto não dá brechas para a gente achar que, na verdade, os ratos foram fazer a revolução, foram tomar posse, porque eles são ratos. Se fossem, quer dizer, os ratos têm um caráter pejorativo, assumidamente difícil você pensar no rato como um animalzinho fofinho e que vai trazer boas notícias, né? Um portador de boas notícias. Não, o rato é um animal nojento, que traz doenças, etc, etc. Ao mesmo tempo, eles se juntaram ali, eles mandaram aquele bando de ratos, aí num sentido mais amplo, embora todos aqueles caras que estavam lá para fazer aquela reunião, completamente covardes e com um comportamento manipulador, né, que queriam manipular a imprensa, quer dizer, um comportamento totalmente de mentira, errado, ruim. Eles mandaram todas aquelas figuras embora e dominaram. Eles são ratos, mas o edifício está iluminado. Quer dizer, há movimento e vida ali. Então, eu acho que há um otimismo nesse sentido. Esses ratos vão fazer o bem? Não, esses ratos vão foder, mas já estava fodido antes. E quando esses ratos forem substituídos, e eles serão outros ratos que virão. Então, eu acho que a gente pode deixar claro para um adolescente, às vezes, sedento de uma leitura, que esse conto é pessimista no seu total. Esse conto prevê, inclusive, um círculo de poder, né, uma alternância de poder que não vai resolver o nosso problema. Eram ratos os que estavam antes, são ratos os que chegaram. O que eu acho que, inclusive, explicita o quão ridícula é a dicotomia política que a gente vive, porque que não há um herói e um vilão, por mais que precisemos deles como seres humanos, na vida real, no século XXI, não é assim. Não tem o mal e o bem, não é assim que funciona. Então, eu acho que o conto, nesse sentido, nos dá essa visão, olha, vai tudo continuar uma merda, e isso é um ciclo, e não tem como sair disso. Por outro lado, em alguns momentos, acho que coisas são feitas, luzes são acesas, né? Atitudes são tomadas, mas isso será de novo. Que século, meu Deus! E os ratos começaram a roer o edifício. Quer dizer, estamos também roendo tudo, né? A nossa vida é um constante roer, né? Um ganhar e gastar, e enfim, ter filhos e morrer. É uma constante destruição. Estou pensando naquela imagem, que é a imagem de Arquiteto de Ruínas, que eu acho que é
eu acho que é Augusto dos Anjos, que fala que o verme é esse arquiteto Verme. né? Não é Augusto dos Anjos, não é? E o sangue podre das carnificinas come, a Isso. vida em geral declara guerra. É ele. Adoro Augusto dos Anjos. Então, operário de ruínas. Acho que os ratos, de certa forma, estão operando essas ruínas, estão construindo essas ruínas. Ajudei ou piorei? Ajudou, sensacional essa ideia. É claro que a gente sabe no contexto atual que alguns ratos são mais ratos que outros, mas sim. Eu tenho os isso meus que ratos traz preferidos. ponto. Você tem rato de estimação? Acho que É tenho, isso que eu viu? acho que traz atualidade. Eu também. Que traz a atualidade do conto. A gente lê isso em 2019, no passado, ou esse ano 2020, ou ser 2021, de uma coisa escrita em 97, porque no final é isso mesmo, né? Os ratos se sucedem e ao mesmo tempo os ratos somos nós. E eu, como rata, estou muito feliz de ter tido a sua participação de ratinho aqui. Vinícius Nicoletti, eu estou perguntando para todos os meus convidados aqui neste vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre o final do conto. Quando você estava lendo lá pela primeira vez, acabou. O que você achou? O que você entendeu? Como você se sentiu? Conte-nos. Achei muito interessante essa questão de o conto deixar um final em aberto, né? Para sua imaginação. Então, o que eu entendi, o que eu pensei ali em relação a esse final, foi realmente que quando as pessoas sujas, né, os políticos, o pessoal que estava discutindo, eles vão embora por medo aí dos ratos, a casa, ela acende novamente, ela volta a ter vida, ela volta a ter paz, né? Então, é isso que eu entendi do final do conto. Mas assim, Ju, não sei se é o certo, não sei se existe um certo, né? E aí Não, fica mais para a literatura discutir. Mas você gostou? Você se sentiu um pouco incomodado? Ou você falou, ok, sei lá? Não, Ju, não me senti incomodado, não. Eu gostei bastante. Porque depois que tudo aconteceu, né? As luzes se acenderam, então voltou aí uma paz nessa casa, voltou uma casa sem ter essas pessoas sujas dentro, que causava aí algo mais obscuro. Massa, muito bem. Esta, então, é a reação de Vinícius Nicoletti ao final do conto, que a gente vai discutir um pouquinho depois, melhor aí, só eu falando com vocês. Este conto em aberto, esse final em aberto do conto, então. Sim, eu vou entrar lá no YouTube depois, Ju, para ver realmente o que você falou desse final. Isso é muito louco, mas eu vou dizer, já vou te dar um spoiler aqui. Não tem certo e não tem errado, né? Claro, não sei Legal. que diga que no final eu entendi que o circo chegou na cidade. Né? Até se você explicar bem, até pode ser, mas do que o conto dá, não tem muito certo e errado, já que o final é aberto mesmo. Mas a gente vai falar disso melhor depois aqui. Eu quero saber o que você acha do final do conto. Qual a sua interpretação? Se fica alguma ideia? Se você gosta, se você não gosta dele ser assim? Eu gosto. Eu gosto. Eu não sei, eu como leitor, eu tenho uma coisa como leitor, eu gosto muito mais da viagem do que da chegada. Então, eu gosto isso com filme, com peças de teatro, com livros de história mesmo. Eu acho que um pouco do meu ofício, ele é bem isso, né? A gente estudar sem saber chegar, né? E se é que vai chegar a algum lugar, né? Então, eu não costumo olhar muito para a chegada, não. Tanto que a segunda vez a gente conversa sobre o conto, né? Uma vez em outra aqui, e eu continuo com a mesma coisa. Eu li o conto de novo e continuo assim. Me chama a atenção, né? O fato de como o problema acaba virando a estrutura, né? O rato que é entre aspas, o problema. E eu não sei até que ponto é tanto problema, porque não me parece exatamente que há um grande empenho da estrutura burocrática em, de fato, combater os ratos. No máximo... E eles estão roendo o pé das crianças da favela, né? Então, esse é o ponto. Até né? o momento que eles invadem. Tem uma fala do secretário do Bem-Estar Social Público e Privado
que é muito substantiva, e eu marquei aqui, né? O povo não passa de uma abstração, né? Ou seja, ele só é realidade quando os ratos os expulsam da favela. Isso é uma realidade quando os ratos invadem suas casas e os expulsam da favela. Então, eu não sei, eu não sei te precisar, mas a sensação que eu tenho é que a Lígia passa longe de um maniqueísmo, ela passa longe de querer um final feliz. Eu acho que há uma ironia fina dela em colocar o chefe das relações públicas dentro da geladeira, sozinho, em posição fetal, com água gelada pingando nas costas e na cabeça, numa nítida referência ao que os presos políticos passavam nas celas geladas e violentas nos porões do regime. Olha, eu nunca Então, tinha pensado nisso. é um regime experimentando do seu próprio veneno, né? Então os ratos, eles parecem que colocam, eles assustam mais, não pela existência deles, mas porque eles colocam o povo na rua e porque eles colocam o próprio regime, a estrutura burocrática em confronto com as suas próprias limitações. O rato é tudo aquilo que o regime teme, porque de certa forma ele é da cor do rato também. Sensacional. Mas você está fugindo da minha pergunta, Maurinho. Se você tivesse que explicar para alguém esse final, o que você entende? Quando ele sai correndo, ele olha e as luzes estão acesas, você entende que acontece o que ali? Eu gosto da expressão. Não sei. Assim, os ratos tomaram conta do espaço. Você entende isso? Os ratos tomaram conta do espaço. Dali vai nascer alguma outra coisa, né? Agora, o que está em aberto, né? No carro não tem locomoção, não tem nada em volta, vai nascer uma outra coisa ali, está iluminado. Começa a ver o burburinho. Agora, o que vai ser, ninguém sabe, né? O que se sabe é que você tem uma estrutura que está sendo posta abaixo. E o que vai ser uma incógnita. Eu acho que é isso. O espaço está iluminado porque não existe vácuo na história. Não existe vácuo no poder político, não existe vácuo na sociedade. Aonde alguma coisa falta, tem sempre alguma coisa preenchendo. Então, se a escola não chega, se a educação não chega, se a segurança não chega, chega a milícia, chega o tráfico, chega sempre alguma coisa. No campo político, a mesma coisa. Se tem uma estrutura muito, muito, muito desgastada, alguma coisa vai entrar no lugar, seja democrática ou ditatorial. Agora, o que vai ser é sempre uma incógnita. Está iluminado, é sinal de que tem gente lá. Agora, o que vai ser, ninguém sabe. Viu que bonito? Essa é a sensação que eu tenho. Fiquei aqui te torturando, te pressionando. E olha que coisa bonita que saiu. A história não tem vácuo. Muito bem, amores. O que a gente tem nesse final é justamente, como foi dito aqui muitas vezes, um final aberto, né? Você termina e fala, hã? Mas como assim? O que aconteceu? E aí eu não sei você, mas eu vou querer trocar ideia com as outras pessoas que leram o conto para saber o que elas entenderam, né? Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Mas tá iluminado por quê? Quem tá iluminado? São os ratos? São homens? Porque lembra, os ratos cortaram toda a fiação, né? Eles cortaram os fios de telefone, eles cortaram os fios dos carros que fazem ali as transmissões, enfim, dos fluidos e as transmissões elétricas. E aí, de repente, no meio da zona ali, a luz se apaga. Então, essa luz não apagou porque acabou a energia? Acabou, voltou? Por que iluminou? Quem que tá ali, né? E tem uma fala que é logo no finzinho, essa parte que eu pus em amarelo aqui, é bem no finzinho do conto que ele diz, né? Começou então um murmurejo secreto, rascante, que parecia vir da sala de debates. E teve, o chefe, né, das relações, teve a intuição de que estavam todos reunidos ali, de portas fechadas. Todos quem? Os ratos? Os ratos estão reunidos? Será que é isso? Os ratos estão confabulando? Mas isso é um comportamento humano. Mas se eu considerar que eles cortaram os fios de telefone de propósito, que eles roeram, né, os cabos dos carros de propósito, eu posso pensar numa premeditação dos ratos para evitar fugas. E daí eu posso parar para pensar, né? Quando os ratos tomam o prédio e comem tudo, eu adoro a cena do chinelinho de pelúcia. O chinelinho de pelúcia do secretário do bem-estar, né? Quando os ratos invadem, tem essa cena muito boa que é quase no final, eu morro de rir. Que o chefe de relações públicas vê um chinelinho passando. Provavelmente tem um rato embaixo carregando o chinelinho, o chinelinho de pelúcia que passa. O que está acontecendo? Eu acho super divertida essa passagem.
essas pessoas provavelmente não fugiram, essas pessoas morreram comidas pelos ratos. Eu entendo dessa forma. E eu quero deixar bem claro aqui que não existe um certo e errado para um final que é aberto. Se o final é aberto a diversas interpretações, não tem o certo é isso. E aí o aluno, talvez, veio ver esse vídeo pensando, eu quero saber o que é o final. O final tá aberto. Não é porque eu tô dizendo isso e essa interpretação é minha que eu tô certa e que você tá menos certo por pensar outra coisa. É claro que existe uma coisa que a gente deve muito considerar, que faz parte dos nossos estudos, inclusive estudei isso agora no meu mestrado lá na Unicamp, que é a subjetividade do leitor. Eu preciso levar em conta a subjetividade do leitor. Como é que o texto bate naquele leitor, né? E aí não tem um certo e errado. Claro que essa subjetividade a gente tem que ter uma ressalva, que se o cara chega no final e fala, no final eu entendi que as girafas tomaram o casarão. Oi? De onde você tirou as girafas? Né? Isso não é uma pista que o texto te deu. Agora, dentro das pistas que o texto te dá, dentro do universo que o texto estabelece, você entender que são ratos, você entender que os homens voltaram, não tem muito um certo e errado ali. A minha interpretação é de que esses homens foram todos comidos pelos ratos, né? Porque no final ele diz, no rigoroso inquérito que se processou para apurar os acontecimentos daquela noite, o chefe das relações públicas, então ele é o único que sobrou, né? Ele conta como ele ficou ali, não lembra de nada. Então, para mim, esses ratos comeram todas as pessoas, né? Até porque eles não tinham como fugir, porque não tinha carro. E daí os ratos se reúnem para fazer o seminário dos ratos. É isso que eu queria dizer quando eu falei lá no começo do título, né? O conto se chama Seminário dos Ratos, apesar de que o seminário que é feito pelos personagens humanos é o Seminário dos Roedores. Então esse dos ratos, esse até poderia ser uma questão muito massa, com gramática e análise sintática aí, né? Que o Seminário dos Ratos, eu tenho uma ideia de que é o seminário para resolver a questão dos ratos, ou o Seminário dos Ratos, no sentido que os ratos estão se reunindo para fazer um seminário. E essa ideia que me fica no final, quando as luzes são acesas e quando ele ouve o barulho de pessoas na sala dos debates. Os ratos estão traçando a estratégia deles. Os ratos humanizados, como muito bem lembrou, se não me engano foi o Vini que lembrou da Revolução dos Bichos, né? Que aliás é outro livro do George Orwell, que fica a dica, se você não leu, leia, porque é maravilhoso. Os animais humanizados que vão se vingar dos seres humanos. Então, essa é a minha interpretação. Mas ela não é a única. E é justamente o final do conto ser aberto e possibilitar discussões que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes, como muitos dos meus convidados aqui disseram. Tem uma outra referência muito massa que eu preciso fazer para você aqui, que é uma passagem que eu acho engraçada também do conto, quando o chefe das relações públicas pergunta para o secretário sobre a doença dele, né, o pé, e ele fala, é algo grave? Ele diz, a gota. E dói, excelência? Muito. E aí o secretário cantarola, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Cantarolou ele, ampliando o sorriso, que logo esmoreceu no silêncio taciturno que se seguiu a sua intervenção musical. Então ele cantou, e o secretário não riu, ficou quieto. E aí ele diz, pigarreou, ajustou o nó da gravata. Bueno, é uma canção que o povo canta por aí, né? E daí vem uma reflexão massa sobre o povo, que o Maurinho vai discutir melhor aqui. Mas esse é a gota d'água, uma canção que o povo canta por aí, ele está se referindo a uma música de Chico Buarque, de Holanda, chamada Gota d'Água, lindíssima. Vou botar aqui na descrição também. Já lhe dei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, né? Pode ser a gota d'água que vai fazer tudo explodir. A canção maravilhosa, enfim. Tirada de uma peça de Chico Buarque de Holanda com Paulo Pontes, chamada Gota d'Água, a peça que está aqui. E essa peça é uma adaptação, uma releitura, uma brincadeira, se é que eu posso dizer assim, que o Chico e o Paulo Pontes fazem com a tragédia grega de Medeia, tá? Lá atrás, na mitologia grega, a gente tem, na verdade, essa tragédia de Eurípides, lá na Antiguidade Clássica, lembra lá? E a história, a Medeia, que ajuda, né, dentro do círculo dos argonautas, na mitologia grega, a Medeia ajuda o Jasão a conquistar o Velocino de Ouro, mas depois, ela é uma maga muito poderosa, depois que ele conquista, ele larga a Medeia para casar com a filha do rei de Corinto, que é o Creonte.
E aí a Medeia, emputecida, vai fazer a sua vingança. Ela mata a mina, mata os filhos do Jasão e serve para ele comer a carne de uma de suas crianças. Tragédia grega, né, gente? O que acontece é que essa peça, A Gota d'Água, que é da década de 70, é uma adaptação. Este meu livro diz que ela é de 73, tá? Mas aqui na frente, a gente acha que a primeira montagem dela foi em 77, ano de publicação do Seminário dos Ratos, em São Paulo, lugar em que a Lígia mora, né? E aí, o Eduardo Francisco Alves escreve o texto da orelha dessa edição, que é da editora Civilização Brasileira, e ele diz assim: Medeia é uma história de reis e feiticeiros. Gota d'Água é uma história de pobres e macumbeiros. Medeia Joana, mulher madura, sofrida, moradora de um conjunto habitacional. Jasão, aqui é Jasão mesmo, ainda jovem, vigoroso, sambista, que desponta para o sucesso com uma música chamada Gota d'Água. Creonte também conserva o nome e na nossa peça é o todo-poderoso do local, dono das casas, muito rico, o poder corruptor por excelência. A filha de Creonte é Alma, mocinha de veleidades pequeno-burguesas. A aia de Medeia é Corina, amiga e confidente de Joana. E o coro tradicional dos gregos, que sempre tem o coro nas tragédias gregas, aqui é composto pelas vizinhas de Joana, que enquanto lavam roupa, vão desenrolando o fio da história. Com esses personagens, Chico Buarque e Paulo Pontes traçaram o quadro, extremamente bem sucedido, de uma realidade que é toda nossa, mas que é também, por extensão, a realidade de todos os pequenos deste mundo, aqueles que sofrem na carne as contradições e as injustiças de uma sociedade sorridente, mas implacável com os seus humilhados e ofendidos. Você consegue, fica a dica de outra leitura para você, a peça Gota d'Água, que faz mais sentido se você tiver lido a Medeia do Eurípides primeiro, né? E você percebe como essas relações do conto são essas pistas que eu falo que a Lígia deixa, né? A partir da gota que o secretário sofre, e a gente já viu como isso é simbólico também, ele estar doente, enfim, da gota, o chefe das relações públicas canta A Gota d'Água do Chico, que faz referência a essa peça, né? Que tem essa conotação de denúncia social também, né? E uma peça de vingança, e eu posso imaginar a vingança dos ratos também contra esses caras. Então, veja como... Por que a gente fez 900 mil vídeos sobre essa obra aqui? Porque ela abre aí caminhos e vasinhos e a gente vai numa articulação de muitas questões. E isso é o que faz esse texto da Lígia, que é um texto curto, sei lá, de 10 páginas, ser tão sensacional, né? Essas referências a gente precisa sacar. Pode ser A Gota d'Água, a gota do cara, enfim, tudo isso que eu já falei. Eu acho isso muito sensacional. Fica a dica aí pra você dessas outras obras, desta música, desta peça, da tragédia grega, de Chico Buarque, enfim. Tem uma outra questão que a gente conversou um pouco com o Maurinho, né? Que é essa ideia, quando o secretário tá bem puto de chamar, ele não gostaria que tivessem chamado a delegação americana. E aí ele vai dizer, fui contra a indicação desse americano. Os ratos são nossos, as soluções têm que ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas, das nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família, de nós mesmos. E aí ele vai falar, né? Por que não apareci ainda? Por quê? Porque simplesmente não quero que me vejam indisposto, de pé inchado, mancando. Amanhã calço o sapato para a instalação de bom grado, faço esse sacrifício. O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer, esconder nossos chinelos. Então, eu não quero mostrar as nossas fraquezas, né? Assim como eu não quero que me vejam com o pé inchado e amanhã eu vou me matar para botar esse pé num sapato e parecer que tá tudo bem, eu vou fazer esse sacrifício. Essa aparência de que tudo está bem, que aparece no conto quando ele manda dizer para a imprensa, não, diga que os ratos estão controlados. O povo tá vendo que não está controlado, o povo tá vendo. E aí fica essa discussão que a gente fez com o Vini também, do papel da imprensa. O povo está vendo que essa notícia é falsa. Eles sofrem o problema dos ratos todos os dias. Aí lê no jornal que o rato está controlado, né? Mas mostra só o lado bom, esconda os nossos chinelos. E aí eu te lembro do finalzinho, que o chinelinho passa correndo ali com a pelucinha, né? São, como eu disse, são essas pequenas coisinhas que vão fazendo o conto da Lígia ser gigantesco e sensacional. Tem uma outra referência aqui bem legal, a outra música, que é o Lata d'Água, né? O chefe das relações públicas fala em um momento. Dizem que nas favelas não são as Marias, mas as ratazanas que andam de lata d'água na cabeça. Acrescentou contendo uma risadinha. Isso aqui é referência a uma música muito antiga. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. A essa referência às populações pobres que buscavam água, não tem água encanada, não tem saneamento, então vão buscar a água e voltam com a lata d'água na cabeça. E aí ele fala, as ratazanas são tão grandes que não são as Marias que carregam
ela tá d'água na cabeça, mas as ratazanas, e ri, né? Então, assim, esse descaso do governo, digamos assim, dos poderosos, com uma situação horrorosa que os pobres do lugar estão passando. E como eles não têm a menor noção da realidade dessas pessoas, quando o secretário fala, por que não bota os ratos para comer ali? Os gatos para comer os ratos? Ele fala, mas excelência, não há mais ratos, a população já comeu todos os gatos, né? Fica aí uma questão interessante pra gente pensar de controle, que eu discuto com o Vini Nicoletti. Tem uma outra coisa bem legal aqui pra gente falar, eu não sei se você nota que ali mais pro fim do conto, quando ele tá falando, quando ele vai começar a falar do jantar e dos pratos que vão ser servidos, né, porque essa é a única preocupação deles, começa a escurecer. E o secretário fala, tá escurecendo, né? Ele fala, vou acender a luz. Isso é muito legal no conto, a gente pensando em termos de narrativa mesmo, de estudo do texto literário aqui, que ela nos indica uma passagem, né? Acabou o dia, tá vindo a noite, tá escurecendo. Acabou a luz do dia e a gente tá entrando num período mais sombrio, uma escuridão, que é o que a gente vai entrar no conto. Porque logo após isso, é que o secretário vai ouvir pela última vez o barulho, que tá ensurdecedor, e o conto vai virar uma loucura. Então, é muito legal essa pista sutil que a Lígia deixa de que num conto de suspense, né? Eu tenho ali os barulhos que vão acontecendo 3 vezes, e eu tenho essa passagem da luz para a sombra, para o sombrio, para o escuro, que vai encaminhar para o final do conto. Eu, como rata, estou muito feliz de ter tido a sua participação de ratinho aqui no meu canal. Eu, como rato, fico feliz também em dar uma roidinha aí no seu canal, na literatura. Obrigado, viu, Ju, por esse convite. Mal, muito obrigada eu pela participação. Esse é o Mal, vou deixar, como eu disse, aqui embaixo onde você pode encontrá-lo. E espero que façamos muito mais. Muito. Rolamos muito mais ainda por aí. Quem sabe um dia ao vivo, se nos permitirem. Por favor, frente a frente. por favor, ao vivo. Tchau, beijo. Beijo. Obrigada. Cadê a sua Lígia? A minha Lígia está dormindo em algum canto, é a minha gatinha mais velha. Claro que uma das gatas de Giovana se chama Lígia. Sim. Tinha que ser a primogênita. Lígia, você tem uma enorme, né? Da Oi? Não é? A sua tatu da coxa é da Lígia, não é? Não, é a da costela, que é um desenho que o Carlos Drummond fez para ela, com a assinatura que ela fez no meu livro, embaixo, assim. Tá, meu bem. Doida. Doida. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você não falou, que você queira falar, que você acha que é legal para esse povo aí conhecer melhor a Lígia. Olha, molecada. Molecada e nem tão molecada assim, qualquer um que seja aí o nosso interlocutor. Seminário dos Ratos é só uma frestinha, né? Leiam Lígia, ela pode revelar muita coisa para vocês sobre vocês mesmos que vocês nem fazem ideia, né? Eu acho que é uma leitura muito gostosa, muito fluida, trata de temas muito pesados, assim, loucura, morte, amor, desespero, esses contos insólitos também, mas leiam Lígia, é só isso que eu digo. Bem. Então, com isso, eu agradeço muito, muito, muito. Prazer ter aqui a presença da G, que vive apoiando o canal, mandando os alunos assistir a louca aqui. Sim. Ai, gente, eu mando os alunos assistirem o canal, agora meus alunos vão me ver no seu canal. Sim, está aqui. Morro de vergonha. A Giovana, pessoal, porque a Giovana é verdade, ela é muito envergonhada por algumas coisas, mas para outras ela não é. E é por isso que a mistura faz essa pessoa sensacional. Imagina, Ju. Então, mesmo de estar aqui falando um pouco sobre a Lígia. E é isso. Espero que falemos outras vezes, né? Não só de vestibular, a gente pode fazer outras coisas falando sobre ela também. E sobre Adoraria. Muito obrigada, Ju. Um beijo e até um beijo. Vini, quero te agradecer muitíssimo pela presença aqui, pela participação, pela ajuda em plena pandemia. Hoje é domingo, Dia das Mães, Vinícius está aqui gravando com a gente. Quero te agradecer e dizer que a porta do Fala Pro Camões está sempre aberta para você voltar quando quiser. Ju, eu quem agradeço aí o convite, eu fiquei muito feliz e espero ter contribuído aí para o vídeo. Nossa, maravilha. Obrigada, querido.
Um beijo e Show. até. Um beijo, até mais. Eu queria só falar um detalhe da Lígia Fagundes Telles. Eu fiquei muito feliz de ler, viu? Não conhecia. Obrigado pela oportunidade, viu, Ju? Porque eu Conhecia sim, é que você conhecia o outro lado dela. eu não conhecia este conto. Eu já li algumas coisas da Lígia Fagundes, uns 2 livros e uns 4, 5 contos. E nunca tinha visto esse tipo de abordagem da realidade por parte dela. Eu conheci mais uma parte da obra dela, eu achava ela maravilhosa já, pela forma como ela aborda as questões psicológicas. Agora, e conhecendo esse lado mais sociológico da obra dela, você me presenteou com isso, professora. Valeu. Massa, eu que agradeço muitíssimo a sua participação. Você me chama de senhora mais uma vez, eu vou dar na sua Até cara. eu sou bem mais velho que você, sou bem mais velho que você. Né? E eu sou senhorita, graças a Deus. Mas a parte, um prazer meu, Vini, ter você aqui no meu canal. Vini, além de ser meu amigo que eu adoro, é um jornalista que eu respeito demais. Você tá onde, então? Agora fala de novo, onde as pessoas encontram o que você escreve? Olha, eu tenho escrito e também tem um canal de YouTube, um programa nacional lá no DCM, que é o Diário do Centro do Mundo. E também escrevo reportagens ainda para a grande imprensa, às vezes você vê como freela num outro dos veículos aí, quando a gente tem alguma história, algum furo, tal, que vale a pena. Então, às vezes também a gente publica em alguns veículos grandes. Mas mais frequentemente no Diário do Centro do Mundo, que é um veículo progressista, de esquerda. Quando tem algum tem algum joio muito grande que interessa a todos publicar. Massa. Querido, de novo, muitíssimo obrigada pela sua participação. É nóis, tá aí, Vinícius Segala, galera. Obrigadão, Vini, um beijo e espero tê-lo aqui de novo para falar de outras coisas no canal em outros momentos. Foi um prazer. Um beijão, eu que só falo de política, falar de literatura é um frescor. Tomara que você me chame de novo mesmo, porque eu sou apaixonado por literatura, principalmente literatura brasileira e portuguesa. Beijão. Máximo, vou te chamar sempre. Beijo, obrigada. Eu quero também, acho que para fechar, que a gente conversou muito também, como é impressionante o quanto este conto é atual, né? E daí, por que esse conto é atual? Onde é que está a atualidade desse escrito de 77, hoje em 2020, 21, 19, enfim? Primeiro, pela narrativa de aproximação de um ultraconservadorismo à solução armada e violenta, né? A questão da imprensa, da necessidade de tutela da imprensa, uma vez que isso aparece no próprio conto, que é uma necessidade do regime de só passar boas notícias, de só passar coisas boas. Portanto, não é interessante uma imprensa livre, não é interessante uma imprensa questionadora, né? E aí, num regime autoritário, quem está no poder pode simplesmente não responder às perguntas, apesar de isso acontecer em alguns lugares em que o regime teoricamente é democrático também, né? Mas o regime autoritário ele se dá o direito de simplesmente não responder. Ele se dá o direito de tutelar a imprensa, ele se dá o direito de simplesmente taxar, não, isso é coisa da esquerda, naturalmente, eles não sabem da importância daquilo que nós estamos fazendo ali, né? Às vezes te manda até calar a boca, né? Exato. A Lígia é muito feliz nisso, né? Na percepção do que é esse autoritarismo. Essa coisa do... Como é que ela fala? Do classe conservadora, armada e desarmada, né? Ela é muito feliz nisso, na forma como ela constrói essa narrativa, na forma como como essas classes conservadoras abraçam os Estados Unidos como um esteio, quando o próprio regime não o quer. Né? Então, aquele ícone teoricamente liberal, mas com um discurso conservador bem claro e bem nítido, como ele é um regozijo para determinados grupos da sociedade, né? E ainda o é. Então, acho que o conto é atualíssimo, né? Ele é muito atual, na forma como esse Estado vê o povo. Infelizmente, né? A gente podia estar lendo isso hoje falando, nossa, olha como era, e não se assustando. Sabe o que acontece, Ju? Porque, assim, o que eu vejo? Eu acho que Mauro, eu sou um democrata por essência mesmo, sabe? Então, por exemplo, eu acho que o movimento, as pessoas confundem, sobretudo pelo contexto todo de 2013 para cá,
há uma confusão conceitual entre o que é movimento social e o que é manifestação, né? Então, eu acho que um país democrático, ele tem que ter movimentos liberais, tem que ter movimentos conservadores, tem que ter movimentos de esquerda, né? Porque movimentos sociais, eles estão associados ao quê? A estudo, a leitura, a bibliografia, a defesa de posições, a elaboração de propostas, a pautas das mais diversas. Algumas pautas são mais progressistas, outras são mais conservadoras, algumas são mais à esquerda, outras mais à direita. Isso faz parte do jogo democrático. A manifestação em si, ela é um ponto, ela é uma cereja no bolo, uma cereja no bolo, né, desse processo todo. Agora, os movimentos sociais, eles são muito interessantes, porque normalmente eles têm bandeiras próprias, né? Então, você tem o movimento dos trabalhadores sem terra, de um lado, o movimento LGBT do outro, você tem a Marcha para Jesus do outro, e por aí vai. São movimentos dos mais diversos, à direita e à esquerda, e é isso. Uma sociedade democrática é isso, é válido. O que me assusta são os movimentos ultrapatrióticos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade muito singular, e o termo para mim não é outro, é de sequestro de determinados símbolos. Então eles empunham a bandeira nacional, eles empunham o hino, eles entoam o hino nacional, eles se apropriam dos símbolos nacionais como sendo algo exclusivamente deles. Então fica um movimento sem rosto, que a gente não sabe exatamente onde quer chegar. Então, mesmo o pessoal que fala que vota e que é Constituição, é o pessoal que grita AI-5 depois. Ou seja, ao sequestrar os símbolos nacionais, eles excluem todos os outros. A partir do momento que eles se dizem os únicos donos desses símbolos, eles deixam claro que quem não entoa o hino como eles entoam e quem não empunha a bandeira porque eles empunham, simplesmente não são patriotas. E eu acho isso perigoso e, com perdão do termo, eu acho pouco honesto, né? Então, abre-se um caminho realmente perigoso para que a gente tenha, dentro dessa ideia de hino, de bandeira, de nação, pode caber qualquer coisa, inclusive coisas atrozes. Eu não estou falando necessariamente que quem faz isso é necessariamente defensor de tortura, ditadura, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, muitas vezes, quem participa de forma inconsciente e pode estar dando suporte para algo muito grave depois, porque determinados grupos vão se apoiando, vão ficando e vão se ramificando. Eu acredito realmente que muitas pessoas bem intencionadas acabam, muitas vezes, colaborando para coisas verdadeiras atrozes e só percebem muito depois, né? Então, por isso que é importante a Constituição ser sempre respeitada, a democracia ser sempre respeitada, a liberdade de expressão ser sempre respeitada, que a gente entenda que essa ideia de Brasil é uma abstração e não o povo. O povo é real. A abstração é a bandeira, a abstração é o hino. O povo é de verdade, a favela é de verdade, a periferia é de verdade, o sertão é de verdade. O Brasil da classe média também é o Brasil do sertão, também é o Brasil da periferia, também é o Brasil de quem não está podendo estudar agora porque não tem acesso à internet. Também é o pessoal que, por mais pobre que seja, na maioria das vezes não é porque não se esforçou o suficiente. A maioria esmagadora das pessoas pobres que eu conheço acordam muito cedo, pegam horas e horas e horas de transporte coletivo para ir trabalhar e ganhar um salário mínimo, o que muitas vezes um filho de classe média gasta numa balada. Não agora, mas normalmente gasta numa balada. Então, mas esse filho de classe média também é o Brasil e também faz parte do jogo. Então, acho que a gente entender que um país é algo diverso, que um país é algo amplo e que esse país é de verdade, para além dos símbolos e para além dos slogans, eu acho que é essa crítica que, de certa forma, ali já está fazendo lá atrás e que torna esse conto extremamente atual. Este é Maurinho, gente. Olha que orgulho. Maurinho aqui no meu canal. Maurinho, quero te agradecer. Eu que estou orgulhoso. Fiquei mó feliz de você me convidar. Gente, imensamente. Que seja só a primeira de muitas participações. Putz, por favor. Muitas parcerias. Quero agradecer de verdade você enriquecendo aqui. E isso, né? É a primeira. Eu posso fazer uma menção aqui que eu acho que eu preciso fazer. Eu ainda não me considero uma pessoa das mais habilidosas com câmera, com computador e com vídeo. Mas eu queria fazer aqui um agradecimento público ao Rodolfo Neves e ao Daniel Pereira, o pessoal do História Online,
que foi o pessoal que me ajudou muito nessa coisa, que eu melhorei bastante. E um pouco dessa desenvoltura, assim, ou essa pouca desenvoltura, ela vem muito do apoio que o Daniel e o Rodolfo me deram no canal História Online, me deram uma baita de uma força sempre, e eu sou muito grato a eles. Vou linkar aqui também o História Online aqui na descrição do vídeo para vocês acharem. Agradeço, o Maurinho, o Rodolfo e o Daniel Pereira. E o Daniel Pereira, então. Galera fera demais, e eu tô nessa trajetória aí com eles. Eles são o canal, né? E eu sou um convidado do canal, e eu, sou muito grato, porque tá me quebrando um galho nessa fase de quarentena, menina. Foi um cursinho, né? Nossa Senhora! Maravilha. Mauro, a única coisa que eu tenho para te dizer é Glatze. Eu tenho que explicar essa história que ninguém vai entender. A gente estava numa lojinha de chinês. Roma já, no final, né? Em Roma. E a gente entrou numa lojinha de comprar bugiganga. E aí, eu estudo italiano, né? Tava tentando lá me comunicar e tal. E obviamente, em italiano, obrigado é grazie, né? E aí tava eu e o Mauro foi comigo me ajudar, pai, eu comprando as coisinhas, na hora de sair, o chinês virou e falou, grazie. E a gente morreu de rir. Porque essa ideia do flango, que a gente brinca, né? O cara falou grazie, mano, e aí virou... Não sai o R nem... Não sai, virou nosso cumprimento eterno. Então, Mauro, do fundo do meu coração, grazie. Ju, eu só posso te agradecer demais, eu adorei o convite, ainda mais quando eu soube o elenco que você convidou para conversar nesse vídeo. Esse vídeo está estrelado. E responsabilidade, né? Especialmente o Maurício, que é meu amigo, que eu conheço tanto e que eu tanto admiro, né? Putz, que elenco! E você ter confiado em mim, me convidado, me deixa muito feliz. Espero que venham mais convites. Eu já vou me autoconvidando, porque eu adorei e estou por aqui sempre. Brigadão, querido. Um beijo, então. Beijo. Até a próxima. Valeu, obrigado. Abraço para todo mundo. Beijo. Bom, meu povo, falamos muito, né? Falamos pra Camões, como sempre fazemos aqui. E poderíamos falar mais, né? Seria uma loucura, uma insanidade. Mas ao longo dessa discussão toda, eu fiquei pensando em 1000 coisas que a gente poderia falar sobre esse conto, em 1000 outras pessoas que eu poderia chamar para me ajudar a falar disso, em 1000 outras obras que essa leitura nos leva a outras leituras, então 1000 outras obras para te indicar. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais da literatura, a beleza de que uma obra leva a outra e que leva a discussões e que leva a outros planos e outros campos e outras áreas nessa discussão interdisciplinar, que é a própria vida. Olha que coisa mais poética. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que tenha te incentivado a ficar a fim de ler a Lígia, que é maravilhosa. E é isso, vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou, o que você gostou, se você não gostou, enfim. E leiam Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos, Pode Ser a Gota d'Água. Um beijo, obrigada por sempre e até a próxima.